Vocês já ouviram falar no Ronaldo Canedo? Ronaldo Canedo é testemunho de Jeová. Só que ele é expulso da organização, isso mesmo. Ronaldo Canedo foi rejeitado pela congregação das Testemunhas de Jeová contra a sua vontade. Por isso ele é evitado por membros da congregação onde ele frequenta. E ele fez 3 vídeos recentes, um sobre a esposa, mostrando a esposa, outro mostrando a filha e outro mostrando uma jovem que vivem com eles. E ele conta nesse vídeo que tanto ele é tratado como desassociado, como a sua esposa, filha e a jovem que vive com eles também é tratada como se fossem desassociados, por causa dele, né? Então ele se sente muito mal com isso, ele se emociona no vídeo, né? Falando que isso não era para acontecer na organização de Jeová, né? Então, mesmo assim, sendo maltratado, o Ronaldo Canedo continua defendendo a organização, dizendo que é a organização de Jeová. E ontem, meus irmãos, eu vi a minha esposa muito triste, depois chegando, ela no quarto, ela falou, eu tô cansada de ouvir minha filha falar que parece que tem lepra dentro do salão do reino, porque vocês, meus irmãos, vocês sabem da história que estou vivendo, tá bom? Mesmo que de forma mentirosa, covarde, de forma como pilantras, subiram lá e deram o anúncio, usando a casa de adoração para mentir para a congregação, forjaram uma dissociação e deram um anúncio. Tá bom, os irmãos me cumprimentam se quiser, vida que segue. Mas a minha esposa, a irmã Paula e minha filha são testemunhas de Jeová ativas, pregam, evangelizam. E aí chegam no salão do reino, sequer olham para cá. Na verdade, assim, só um ancião, né, para tentar ser justo, um ancião, e atualmente a esposa de um ancião, vão até ela, cumprimentam, boa noite, apertam a mão, a esposa do ancião aperta a mão delas. Fora isso, todos ignoram. Tem alguns jovens, passam pela minha filha, como se ela não fosse nada, nada. E aí ela virou para mim, esse dia 22 de fevereiro de 2025, papai, eu me sinto muito leprosa, tenho uma doença. Falei, minha filha, você não está aqui para eles. E eu sei que muitos podem me criticar, né? Poxa, mas você fica forçando a barra. Todos têm a consciência, todos aqui em casa têm a consciência do que devem fazer. Ninguém ali é obrigado. Só que a fé está sendo provada, e alguns vão criticar, mas você não precisa passar por isso. Não precisamos, nem deveríamos. Eles não querem conversar, mas aí a minha esposa falou, eu estou lutando, Ronaldo. Recupere sempre e jogue. Eu sei que ontem foi um momento, né, quando nós chegamos, e ela na cama ali, a gente conversando, ela se entristeceu e falou o quanto está sentida de tudo isso, até por ver a nossa filha sendo desdenhada, menosprezada, e agora ela falou, não, agora sou eu que não quero. Eu não quero eles, eu não quero falar com eles, eu não quero trato com eles. É muito pesado, meus irmãos, ver uma pessoa tão dedicada a Jeová passando por isso. E aí ela ligou para Betel. Ela é testemunha de todos os assuntos e ninguém quis saber dela como testemunha. Só quis dar corda para os malfeitores. Fabíola, não são servos de Jeová. Eles se acham servos de Jeová. Não são. Eles precisam recobrar, e se é que teve um dia uma consciência, talvez recobrar a consciência espiritual e voltar a atenção. Você é serva de Jeová. Você é dedicada, você sempre manteve a sua moral, a sua integridade. As pessoas na cidade te amam. As pessoas que te conhecem, de verdade, te amam, sabe da sua essência, sabe de quem você é. Então, por favor, não esqueça quem você é, quem você sempre foi. Tudo o que você fez foi para Jeová. Nunca se envergonhe de tudo o que fez. E só se nós vivemos esse momento, também é fruto de querer fazer as coisas certas e encontramos malfeitores querendo nos privar. E você também foi a maior vítima
porque eu ainda fui aquela pessoa que bateu de frente, que afrontou esse sistema. E aí eles quiseram me punir, mas eles puniram e estão punindo só porque está comigo. Mas eu digo com toda a certeza para o Ronaldo Canedo que ele está completamente enganado. A Torre de Vigia não é a organização de Jeová. Eu fui testemunho de Jeová e pesquiso a história das testemunhas de Jeová e pesquiso a Bíblia e tenho certeza de que a organização Torre de Vigia não tem nada a ver com Jeová. Isso mesmo. Torre de Vigia foi fundada pelo Charles Taze Russell. E Russell, ele comandou essa organização até 1916. Russell foi considerado escravo fiel e discreto, prudente, pela organização até sua morte. E mesmo depois de sua morte, porque até 1928 ele ainda era considerado o escravo fiel e discreto, que agora é chamado de escravo fiel e prudente. Então não existia corpo governante. Não existia. Esse ensinamento, ele passou a ser difundido a partir da década de 70. Corpo governante, porque não existia. Eles alegam que em 1914, Jesus assumiu o reino, né? E em 1919 veio e escolheu os estudantes da Bíblia, né, para ser o escravo fiel e prudente. Mas, como eu já mostrei, é uma mentira. Porque quem era o escravo fiel e prudente em 1919 era o Russell. Foi o escravo fiel e prudente até 1928. E depois quem continuou comandando a organização, depois da morte de Russell, foi o Rutherford, até o ano de 1942. Ele era quem comandava, não tinha corpo governante. E depois da morte de Russell, é que veio o Netanyahu, e a partir da década de 70 que foi, então, criado esse corpo governante. Mas mesmo assim, era chamado de escravo fiel e discreto. E eles diziam que o escravo fiel e discreto eram todos os ungidos. Mas em 2013 houve uma mudança radical. Agora, o corpo governante é quem é o escravo fiel e prudente. Somente eles é considerado escravo fiel e prudente. Aonde é que a Bíblia diz isso? E é interessante que eles já fizeram uma mudança sobre a volta de Cristo. Eles dizem que Cristo não voltou em 1914, como eles ensinavam, né? Que Jesus voltou invisível em 1914. Agora ele diz que a segunda vinda de Cristo só vai ser depois da grande tribulação. Interessante que eles dizem que a escolha do escravo, né, fiel e prudente, foi depois da presença de Cristo em 1914. Mas só que a vinda de Cristo só vai ser agora, depois da grande tribulação. E contando como eles contam, depois que Jesus voltar, depois da grande tribulação, 3 anos e meio depois é que ele vai escolher quem é o escravo fiel e prudente. Portanto, não existe escravo fiel e prudente. Não existe a organização de Jeová. Na realidade, a Torre de Vigia é uma organização de falsos profetas. Essa que é a realidade. Quem conhece a história sabe muito bem das falsas profecias, dos falsos ensinos. Só para se ter uma ideia, já mudaram de ensinamentos mais de 300 vezes. Então veja bem, corpo governante, não existe nem essa palavra na Bíblia. Não existe. Quem é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja é Cristo. Quem é que guia a igreja? Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Então não tem essa de corpo governante. Os cristãos são todos ovelhas do rebanho de Cristo. Então os cristãos fazem parte da igreja. No entanto, eles dizem que a igreja é só quem faz parte dos 144 mil. Quem é da grande multidão não faz parte da igreja. Esse é o ensino
da torre de vigia. Quer dizer que os da grande multidão não são cristãos, ou seja, não são ungidos, não são Messias, né? Que a palavra Cristo quer dizer Messias, quer dizer ungido. Então ele diz que os ungidos, o Cristo, o Messias, é somente os que fazem parte dos 144 mil. A grande multidão, eles não são cristãos, não são ungidos. E os da grande multidão não são filhos de Deus, porque não nasceram de novo. Só quem nasceu de novo são os que fazem parte dos 144 mil. Por isso aqui, eles dizem que o pão e o vinho na ceia, só quem pode participar é os que são dos 144 mil. Os da grande multidão não podem comer do pão e do vinho na Santa Ceia. Então, meu irmão, essa organização não é de Jeová. Essa organização é de falsos profetas, de falsos cristos. Basta ver a história. Já foi anunciada a volta de Cristo, fim do mundo, para 1914, para 1925, para 1975 e para antes de terminar o século XX. E nada do que foi predito aconteceu. Então são muitos os ensinos falsos dessa organização. Então a verdadeira igreja de Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Então ela não é uma organização física, com sede, com CNPJ, não. Os verdadeiros cristãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que seguem os ensinamentos de Jesus, principalmente que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Quem faz isso está cumprindo toda a lei. Quem faz isso está fazendo a vontade de Deus. Então a organização Torre de Vigia é uma organização de falsos profetas, de falsos cristos. Essa é que é a realidade. Espero que essa breve informação seja de proveito para que você venha refletir e pesquisar, para descobrir que essa organização da Torre de Vigia, que se diz ser o único canal de comunicação entre Deus e os homens, ela é falsa. Ela não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, os próprios líderes admitem que não recebem revelação divina e por isso cometem erros. Então, nós devemos nos basear no que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia aqui é a palavra de Deus. Não devemos nos basear em ensinamentos de homens que só levam para o caminho errado. Então, o caminho certo é seguir os ensinos de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é que nos conduz ao Pai. E quem nos guia nesse caminho é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia e nos ensina toda a verdade. Então, através da leitura da Bíblia, nós descobrimos toda a verdade e fazemos, então, a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.